No último dia 18, a candidatura de Manuel João Vieira, o célebre candidato, conseguiu arrecadar mais de 60 mil votos, constituindo um resultado absolutamente histórico. O descontentamento da população tem levado ao crescimento da extrema-direita no nosso país, algo que eu considero, para além de extremamente perigoso, profundamente imbecil e inconsequente. Por esta razão, não consigo colocar a mobilização em torno da figura de Manuel João Vieira no mesmo saco do protesto, mas sim, tal como defendeu António Costa Santos, no saco do nihilismo e do desencanto com a política. Apesar do que eu fui lendo durante as semanas de campanha, o candidato Vieira não é uma arma do status quo, nem um fantoche para roubar votos aos candidatos a sério, mas pura sátira. E a sátira é importantíssima, cada vez mais. E digo isto porque, francamente, e recorrendo ao vernáculo, o Manuel João está-se a cagar para o que a opinião pública pensa dele e causar prurido ao status quo é a sua coisa favorita. A única mensagem que eu acho que este músico, artista plástico e professor quer deixar é: eu reuni as assinaturas necessárias, entrei nos boletins e a minha candidatura deve ser levada tão a sério como as restantes. Ou seja, zero. Esta é uma excelente mensagem que deveria ser recebida, interiorizada e colocada em prática, porque a verdade é que as coisas só têm a importância que nós lhes queremos dar. A sátira, enquanto objeto artístico, é uma dessas coisas. No entanto, outras matérias há que se consideram intrinsecamente relevantes, como se a sua importância começasse e se encerrasse em si mesmas. Na política, é fácil e recomendável fazer sátira. No que toca à cultura, parece que a aceitação é muito menor. A cultura e a arte são parte integrante da identidade humana. Devem ser valorizadas, defendidas e dinamizadas. No entanto, o que se verifica é um crescente desinteresse por parte dos públicos em museus, galerias de arte, teatros, etc. Pode-se apontar como uma explicação possível e perfeitamente plausível para este fenómeno o advento das redes sociais ou mesmo a perda de poder de compra das famílias, não só no nosso país, mas um pouco por todo o mundo. Eu arriscaria apontar uma outra razão que estou convencido acaba por ter tanta ou mais importância que estas para explicar este afastamento. A existência de um elitismo cultural e uma certa hostilidade simbólica em torno dos fenómenos culturais. O que eu verifico é que os espaços de cultura têm menos adesão do que o que se pretenderia porque não existe um sentimento de pertença por parte do público. O discurso elitista do não gostas porque não percebes afasta mais as pessoas do que aquilo que as motiva a ir saber mais, porque cria uma insegurança e a ideia de que não vou porque não quero parecer inculto. Isto leva, inevitavelmente, a que se crie um círculo vicioso, com as instituições a culparem o público pelo desinteresse que elas próprias criaram. Esta institucionalização da cultura e apropriação por parte das elites culturais, dos ditos entendedores, afasta as pessoas comuns que não se revêem na linguagem e na teoria por eles usada, que deveria ter como função esclarecer, mas acaba por se transformar num instrumento de exclusão. Quando a arte deveria ser sobre o provocar de emoções e de sensações em quem a recebe, esta interpretação intelectual dogmática soa arrogante e anti-artística. Quando um criador, em qualquer vertente artística sem exceção, lança uma obra ao mundo, ela deixa de lhe pertencer. Qualquer intenção ou interpretação feita a priori torna-se irrelevante, porque agora são aqueles para quem criamos que têm de fazer o seu próprio juízo de valor. Excluir o público desta equação quando ele rejeita uma obra é tratá-lo como ignorante, é desmerecer a sua leitura e criar uma carapaça que torna o artista inatacável. É este sistema artístico institucional que apodrece e sabota a arte como um todo a partir de dentro. É esta autossalvaguarda, esta proteção de si mesmo em detrimento do serviço ao público, que torna frisar, deveria ser a principal preocupação de um criador, que destrói a criação cultural e afasta ainda mais a elite do consumidor comum. Quando o princípio de uma vertente artística vanguardista, como é o caso da arte contemporânea, é o mesmo que norteia o populismo, falem bem ou falem mal, o que interessa é que falem de mim, a arte perde força. Quando uma obra é considerada válida só porque existe discurso à volta dela e não porque comunica algo real, ela transforma-se em algo oco, sem espinha dorsal. Esta intenção de chocar só por chocar não é de maneira nenhuma prova de sucesso artístico, nem uma certificação de que a criação tem valor real. É apenas, mais uma vez, o artista a colocar-se numa posição de imunidade. Se o público gostar, ele ganha. Se não gostar, ganha na mesma. Ser falado não é o mesmo que ser bom. E quem deve ter o poder de determinar se algo é bom, em última instância, como tenho vindo a defender, não é o criador nem os críticos enciclopédicos, mas o público a quem a obra é dada. O que acontece, muitas vezes, é o público projetar significado em obras vagas porque aprendeu que isso é o esperado. Neste ponto, a interpretação passa a ser mais importante que a peça em si. A legitimidade passa a estar na autoridade de quem interpreta. Isto só contribui para que se perca valor e experiência estética, que é só o que está na gênese da produção artística. A verdade é que as coisas só têm a importância que nós lhes queremos dar. Nada é intrinsecamente importante ou valioso.
Um diamante vale o que vale porque nós queremos que ele valha. E não falemos de raridade ou unicidade, porque existem coisas mais raras que um diamante que não valem absolutamente nada aos nossos olhos. Partir deste pressuposto é perigoso e faz com que haja o risco de coisas se tornarem intocáveis por convenção social e não por mérito real. Infelizmente, a cultura tornou-se um desses territórios protegidos artificialmente e é justamente aqui que volto a resgatar o papel da sátira. A sátira é fundamental porque desmonta falsas hierarquias e expõe o ridículo do poder das elites. A sátira incomoda precisamente quem se leva demasiado a sério porque tem medo de perder de estatuto simbólico. E quando se percebe que esta cultura institucional tende a tolerar menos a sátira e a crítica do que a própria política, descartando-a como sinal de ignorância, isso é revelador do quão antidemocrático se tornou esse sítio em que todos deveriam ser bem-vindos. Eu acho que deu para perceber que eu não escrevi este texto porque detesto a arte, mas exatamente pelo contrário. Eu tenho medo que este sistema que se montou à volta dela, esse sim que eu odeio, acabe mais tarde ou mais cedo por contribuir para a sua destruição. A minha crítica não é estética, mas ética. A minha crítica existe para defender a dignidade do olhar comum, a dignidade do público. Porque, francamente, quem não tem em conta o papel do público nem sequer merece ter público. A arte é a procura do belo. A arte é uma fábrica de sensações. A arte é feita para o mundo. Quando assim não é, a arte morre.